E aí, pessoal, tudo bem? Finalmente saiu a documentação, então por isso que a gente tá no meio desse caos aqui, ó. E pra quem não lembra de como era, eu vou deixar umas imagens aí de como era a montagem quando a gente comprou ele. E agora a gente tem que achar um jeito de se livrar desse colchão, dessas madeiras também que a gente não vai aproveitar nada. E dos bancos também, que eles estão tão bem velhinhos já. Para daí sim a gente começar a montar. As colunas e travessas estão bem judiadinhas ali, ó. Mas ferrugem mesmo não tem tanto, né? Tem essas marcas de infiltração, mas aqui tem um pouquinho de ferrugem, né? Tem um pouco mais de corroído, a gente vai ter que ver o que faz. Mas no geral, por baixo, é só marcas mesmo de uso, né? E antes da gente tirar as paredes, a gente sempre teve a dúvida, né, se teria algo de janela, né, do micro-ônibus original, né? Porque por fora tem aquela lata, né, que a gente também vai trocar, mas não dava para ver o que tinha por baixo. E agora sabemos que todas as janelas estão aqui do micro-ônibus original, só que aqui não tem o vidro. Só que elas estão pintadas de preto, porque não parece muito do filme isso. Parece uma tinta. Mas então aí a gente vai ver o que vai fazer com isso, se aproveita elas ou não, né? Porque é um vidro bem grosso, tá um pouquinho travado, emperrado, mas também dá para aproveitar. Aqui atrás tem o adesivo do lado de fora, né? Que tá inteiro, mas a gente não quer. Só que por dentro dá pra ver que tem um outro adesivo antigo que eu acho que eles usaram para encobrir. Aquele de fora para encobrir esse, na verdade. Então vai ser um trabalho para tirar tudo isso porque ele é bem quebradiço. E para quem lembra aqui é onde ficava a cama, tem ainda uma estrutura ali de metalon. A gente tirou as outras, faltou essa ainda. E por que nós tiramos, né? A nossa ideia é fazer uma dinette aqui, não deixar uma cama inteira montada, né, visando aproveitar o espaço. Então isso não nos interessaria muito. Aqui onde eu tô, para quem lembra também, essa parte aqui de borracha no chão era onde tá o banheiro, aqui o quadradinho do porta-pote que tá ali. E provavelmente não vai ser aqui que vai ficar o banheiro, tá? Mas isso ainda é muito cedo pra gente definir. Bom, algumas considerações sobre a estrutura. A gente pretende, né, reforçar bem essa. Porque tem lugares aqui que estão com abertura, tá? Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui o banco, jogado, as traças, ele provavelmente não vai ter utilidade pra nós, porque isso aqui ficava com aquela bancadinha, que era uma mesa. Eram dois bancos iguais a esse. E a gente não vai ter aquele espaço, né? Aqui são esses bancos com esse mesmo estofado. Tá? Isso aqui tudo vai ser trocado depois. Por quê? A nossa ideia é comprar os compartimentos que faltam ali do painel. Né? Eu até coloquei essa semana num grupo ali do 608 para ver se alguém sabia como conseguir. É aquele acabamento do painel que vai até o final, porque pode ver que ele é rente lá no vidro. Ó, e isso não é o normal do 608. Ele tem um acabamento com aquela case ali no meio que tu pode guardar alguma coisa. Porta-luva, alguns têm lugar para rádio, mas a gente quer colocar essa estrutura aqui. E sobre os bancos, aqui tem um problema. Esse banco ele não tem regulagem nenhuma, tá? Nem de altura, nem de pra frente e pra trás. E eu tenho quase 1,90m. A Amanda tem 1,62m. E é impossível os dois terem o mesmo conforto para dirigir usando um banco fixo, né? E aqui esse banco tá completamente frouxo, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver aí. Mas ele tá só no parafuso, então como a gente vai ter que trocar os outros, não tem por que deixar só esse aqui, né? E que ficou indo forro, só que eu tenho que arrumar espaço para guardar. Ó, aqui latindo. Enquanto isso, tem um idoso lá no meio do mato. Velho, ó. Aqui a gente vai ter que arrumar um lugar pra guardar isso, ou enfim, dar pra alguém, vender pra alguém, porque tá novo praticamente. A gente talvez vai aproveitar só o fogão. E tem que ver também esse cano d'água, que é aquele lá de fora que desce por gravidade, né? Que era usado no chuveiro, aqui na pia. E pensar no que fazer antes de mexer, que aqui tem uma estrutura de teto, né? Então tem tudo isso. Fora isso,
A gente tem que se desfazer desse colchão, como eu comentei. Madeira, tudo liberar bem isso pra gente começar daí sim o tratamento nos podres e reformas ali da estrutura, né? Eu vou tirar uma parte da lata de fora pra vocês verem como é que fica sem isso. O sol não tá ajudando, mas é assim a diferença, ó. Essa lata aqui que tava... Ela tá com um recorte ali, e a janela original fazia o acabamento como se fosse uma janela de motorhome, como as outras da frente lá. Então dá pra ver aqui o vidro original. Partezinhas aqui pra arrumar, ó. Que é onde tá esse friso ali. Também tava só pra enfeite, né? Aí lá em cima, onde entra água, a gente tem que ver. Provavelmente em toda a parte das janelas até a dianteira. Mas é isso, então só pra vocês saberem como que era por baixo. Eu já vou deixar assim, porque igual a gente vai acabar tirando. E do outro lado a mesma coisa, com exceção de um vidro que não tem uma janela do meio. Então, no dia seguinte, tive uma mudança de ideia aqui. O que eu fiz? Eu tinha um resto de fundo ali, né? Primer. E passei aqui na chapa que tava aqui. E provisoriamente, enquanto a gente não providencia a vetroresina ou ACM, a gente vai deixar essa aqui para ir começando as outras partes. E hoje eu vou estar passando aquele convertedor de ferrugem, que me fugiu o nome agora. Nessas partes aqui, vou começar a procurar as infiltrações, né? Onde tem entrado água. E não é pouco, olha só. Tem aqui, tem embaixo. Então vai ser um trabalho bem minucioso, aos pouquinhos. Lá em cima, principalmente, não sei se vai dar pra ver. Mas vamos lá. Passei aqui o produto. Dei uma lixadinha, saiu. Essa parte de baixo aqui que tá marcada, ó, ficou um pouquinho. Mas a maior parte saiu, né, daqueles pontinhos de ferrugem. E agora eu vou aplicar aqui um PU. Tá, eu peguei essa opção híbrida, que diz que é mais resistente à água e à temperatura. E pelo menos para os espaços aqui maiores, ó, que nem esse. Pra gente tentar vedar os buracos. Vamos lá. Apliquei aqui, PU branco. Não tá bem o ideal, mas agora eu vou vir com uma espátula e vou modelar um pouquinho para tampar bem. E o legal é que R$50, ó. Bem forte esse. Bem forte esse suporte. Meu Deus. Eu vou ter que usar alguma outra coisa para aplicar. Vamos lá. Aí, fazendo o teste, coloquei só uma. Tirei os frisos de baixo ali, né? Se ficar branco essa parte aqui, independente se depois a gente for passar o primer, a tinta branca ou não, né? Até que não ficou tão estranho. Aproveitar que eu consegui me desfazer do colchão aqui, ó. E vamos limpar essa bagunça, tirar essas madeiras aqui pra fora e passar uma vassoura que tá cabuloso aqui. Aí, pessoal, tá ficando assim. Óbvio que é só um teste para ver como é que vai ficar a cor, né? E ainda não é o branco, é só o primer. Embaixo precisa fazer o acabamento de PU. Que eu fiz só os buracos aí, mas mais fundos.
E depois um outro friso, né? Que esse aqui já tá muito velho e pegar um mais bonito, né? E depois ver. Se ficar do nosso gosto, a gente mantém. Até já poupa um custo aí com a CM. Se não, se ficar muito quente ainda assim, ou não ficar do nosso gosto, a gente vai ter que gastar com a CM ou com a Vetroresina. Encerrando o dia por aqui, diazinho cansativo, muito calor. E agora as coisas estão andando um pouquinho aqui na reforma. Tá? Quem chegou até aqui, talvez não tenha conhecido o canal antes, por favor se inscreve, a gente está próximo aí dos 1000 inscritos. Isso ajuda muito a motivar a gente também a continuar gravando, tá? E deixa o like, um comentário, uma dica, tudo é bem-vindo. Certo? Até a próxima. Tchau, tchau.